Bom, essa é aqui, assim está sendo gravada, né? Essa nossa aula está sendo gravada. Hoje é aula de risco, gesto e marca, dia 28 de janeiro de 2022. O que a gente vai falar aqui são algumas, hoje, na sala de hoje, são alguns princípios, alguns fundamentos, algumas coisas que vão ajudar a gente a organizar melhor, né, a trabalhar junto com essa ideia do desenho de observação. Então, vamos pensar assim, nessas bases, né, os princípios, né, os fundamentos do desenho de observação. Tem o que a gente pode colocar aqui como 4 tópicos, né, dentro disso, 4 pontos, que é uma das coisas que eu já comentei com vocês, que é essa investigação da realidade por meio do olhar. Ou seja, é aprender a olhar, aprender a observar o local onde a gente está, né, treinar a nossa observação. Uma outra coisa é a associação entre gestos e formas. Isso é muito importante. A gente saber que com um determinado gesto que a gente vai executar com a nossa mão, com o nosso braço, com o nosso corpo, ele vai dar um determinado resultado. Né? Se eu faço um determinado movimento, eu consigo uma coisa. Se eu faço um movimento com uma outra, né, com outra característica, eu consigo outra coisa. E como eu vou mentalmente, a partir da prática do desenho, eu vou estabelecer uma associação entre esses gestos e essa forma, né, que a gente vai obter aí no final. A outra coisa muito importante é essa capacidade de comparação visual, né, ou seja, aquilo que eu estou observando e aquilo que eu estou fazendo, né, comparar o que eu estou fazendo com o que eu observo, e as técnicas, né, o uso de diferentes técnicas e diferentes materiais. Capacidade de percepção e observação, né? Vamos colocar isso aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que desenho não é fotografia. O melhor desenho não é aquela pessoa que faz um desenho mais parecido com uma fotografia. Isso não, o desenho tem que partir daquilo que a gente vai selecionar, e o desenho tem como potência, tem como força poética, como potência poética, aquilo que é mais expressivo, aquilo que está mais relacionado com a criatividade, o que você cria com relação ao que você observa, o que você coloca, qual a emoção que você coloca, qual a capacidade de emocionar que aquela imagem que vocês estão produzindo, ela, né, consegue fazer, que tipos de emoções ela pode provocar nas pessoas. Para o desenho de observação, métodos, né? Vamos pensar assim, primeiro de tudo, observar a proporção da figura, né? Comparação entre altura e largura, mede. Como que eu meço? Você está lá longe. Né? Para quem não sabe ainda, estica o braço, segura o lápis assim, né? Coloca o dedo em... Opa, deixa eu me atrapalhar com esse negócio de câmera. Coloca o dedo aqui assim na ponta, né? E coloco lá, não, e vai colocar um tamanho do lápis conforme, né, o teu dedo muda aqui na posição desse lápis. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão esticar o braço, tem que esticar o braço, segurando esse lápis lá na frente, deixa eu ver, vai esticar, não consigo, assim, vai esticar o braço, segurando o lápis lá na frente e vai posicionar, vocês vão colocar isso aqui onde vocês estão enxergando. Eu sei que é meio básico, mas algumas pessoas não fazem, né? Então não tem essa prática e acham que isso é meio esquisito. É basicamente medir proporção. Aí você vai ver lá, vai colocar na horizontal, vai medir sempre com o braço esticado. Vai medir quanto que ele tem de largura. Tem até esse ponto aqui assim, ok, definir essa largura. Aí eu venho com essa largura e meço quantas larguras cabem na altura. Vamos supor que é uma figura mais alongada verticalmente. Aí eu vou medir, eu vou ver, não, se eu pegar essa medida aqui que eu tenho da minha largura, eu consigo fazer caber 3 alturas. Não precisa ser nada muito preciso, é só para ter uma proporção básica. E aí vocês vão colocar no papel de vocês, ou alguma coisa que tem uma proporção X, e não precisa ser essa mesma, pode ser uma outra qualquer, deve ser uma outra qualquer. Né? Vocês vão usar uma escala aí para fazer essa ampliação ou essa redução daquilo que vocês vão estar desenhando. E aí coloca lá uma medida na largura e 3 na altura, no papel de vocês, e coloca lá uma forma básica, né, determinando isso. Observar e medir as figuras como um todo e cada uma unitariamente.
né? Ou seja, faz essa medição dessas proporções básicas daquilo que você está representando e depois faz algumas parciais para você conseguir estabelecer, aqui eu tenho uma coisa assim, aqui eu tenho uma coisa assado, ali eu tenho uma outra não sei o quê, aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho uma praça, aqui em cima tem sei lá, as casas lá no fundo que eu não enxergo, que formaram uma massa só. Né? Eu estou desenhando um casarão junto de uma praça e umas casinhas lá no fundo, por exemplo. Então, eu vou medir a proporção, mais ou menos, de cada uma dessas coisas e vou estabelecer esse espaço no meu papel ali, mais ou menos de acordo com essas proporções. E outra coisa, estabelecer proporções e eixos centrais. A gente já vai ver exatamente o que é isso. Então, estabelecer essas proporções, como eu falei, entre altura e largura, e alguns eixos centrais que vão nos ajudar a construir determinados objetos. Então, organizar a estrutura da forma e estabelecer eixos verticais e horizontais. Vamos pensar assim algumas coisas. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão sólidos de revolução, né? Que quando eu estava estudando geometria, alguma coisa aqui, quem não estudou, quem nunca ouviu, está ouvindo agora, sólidos de revolução. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um cilindro, né? Que eles falam de revolução porque eles supõem que existe uma forma que está rotacionando, né? Que está se revolucionando, rotacionando em torno de um determinado eixo. É um cilindro, um cone, ou qualquer outra forma que seja, né, cilíndrica de alguma forma, né, mesmo que ela seja arredondada. Eles carregam esse nome precisamente porque eles têm, né, essa ideia de uma rotação sobre um eixo. Então, essa questão é localizar esse eixo central. E a outra coisa é entender a inclinação das superfícies com relação à altura do ponto de observação. Né? Vamos dizer assim, eu estou aqui de frente para a minha mesa, quanto mais alto eu fico, mais essa mesa eu vejo ela maior para mim, mais de cima, né, mais reta, mais plana eu vejo essa mesa. Quanto mais eu abaixo o meu ponto de observação e começo a olhar essa superfície de cima aqui da minha mesa, mais ela vai ficando deformada, ela vai ficando, vamos dizer assim, né, inclinadinha, até ficar bem estreitinha, né, com um ponto de fuga grande lá nas laterais dele. Então, a gente vai entender também, vai procurar entender essa relação, né, entre essa inclinação da superfície e a altura do ponto de observação. Eu acho que ficou um pouco clarinho aí, eu usava esses slides, mas acho que dá para vocês enxergarem aí, né? Então, o círculo, vamos pegar formas geométricas básicas, círculo, triângulo e quadrado. Sólidos, vamos então pensar que a gente tem sólidos e pode fazer uso deles. Né? O cubo, esfera, um cone, uma pirâmide e um cilindro. Vamos pensar que a gente, quando for construir, quando for utilizar, né, desenhar esse tipo de forma, é bom, ou mesmo que a gente não seja uma coisa que seja exatamente com uma forma dessas, mas que a gente consiga pensá-la a partir de algumas formas básicas, não exatamente como essas, mas semelhante a essas. É importante a gente entender essa construção completa do objeto. Né? Por isso que eu coloquei esses sólidos aqui com esses tracejadinhos atrás, né? Que é para a gente enxergar, né? Mesmo que a gente não veja, na verdade, aquilo que está lá atrás, a gente meio que enxerga o que está sendo colocado ali. E é isso que é bom a gente fazer uso. Né? Só como que a gente vai fazer, por exemplo, né? Vamos entender essa ideia do eixo. Né? A gente tem aí um quadrado, certo? Que a gente está enxergando esse quadrado aqui. Opa, ele ficou muito clarinho. Vocês conseguem enxergar que tem... Putz, grila, nem eu vejo bem. Que tem duas linhas diagonais aqui, e uma horizontal e uma vertical. Dá para Ok. enxergar sim. Tá, eu devia ter revisto. Eu vou ver se eu modifico os próximos slides que estiverem muito clarinho assim. Mas, de qualquer maneira, então, vamos pensar que vocês podem pegar esse quadrado e podem colocar essa estrutura num quadrado. Né? Vamos imaginar que a gente pode fazer né, essas duas diagonais e essas outras duas que são ortogonais. Né? Quando eu me referi a ortogonal, eu estou dizendo que elas são linhas que são linhas ortogonais, que elas são horizontais ou verticais, e essas duas diagonais, né, que passam pelo centro. Se eu pegar esse meu quadrado e inclinar esse meu quadrado com essas linhas auxiliares, eu tenho isso, certo? Eu posso inclinar e modificar esse. Opa!
né? E até modificar ele de posição, certo? Mas eu tenho aí o meu quadrado. E esse meu ponto central, ele não muda, né? Esse meu ponto central, opa, aqui, né? Eu posso mudar de posição, colocar ele mais girado para um lado, mais girado para o outro. Eu posso colocar ele um pouquinho mais inclinado, né? Essa superfície ali de baixo, né? Se eu colocar ela um pouco mais inclinada, ainda assim, eu vou pegar e vou traçar lá as minhas linhas estruturais, vou determinar lá, ó, essas duas oblíquas, vou encontrar o centro, eu vou fazer as duas ortogonais. Claro que nenhuma aqui, na verdade, para nós, quer dizer, talvez essa aqui quase que ficou na horizontal, mas a maioria aqui para nós não está ortogonal. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que a gente tinha uma das linhas que era paralela a dois dos lados e uma outra linha que passava no centro que também era paralela a dois dos lados. Então, eu posso traçar essa estrutura para encontrar onde ficaria o centro, né, desse meu quadrado numa posição inclinada. E aí, encontrado esse centro, eu vou determinar um eixo, né, sobre o qual a gente vai estar vai organizar essa nossa forma aqui. E aí eu vou determinar essa altura a partir precisamente dessa parte central dele aqui. Né? Não vou determinar quanto a altura, se eu sei lá que ele tem, essa pirâmide tem 2 metros de altura. Esses 2 metros vão ser contados a partir precisamente desse ponto aqui central até esse ponto aqui de cima. Então, se eu tiver isso como medida, eu posso construir lá, ou se eu estiver olhando, né, simplesmente olhando lá uma pirâmide, fui para o Egito, vou desenhar uma pirâmide e tal, né, eu vou construir essa lógica para poder posicionar esse ápice aqui da pirâmide na parte central, do fato, onde ele realmente é. Né? E aí posso traçar aqui, então, os lados aqui da minha pirâmide para determinar as faces sobre a qual ela está. Mas a ideia, ela se articula fundamentalmente em torno disso, da gente poder enxergar essa parte central, né, determinar um eixo, né, que pode servir tanto para os sólidos de revolução, para como esses que não são de revolução, como eu estou mostrando aqui para vocês. E a partir desse eixo, então, eu vou ter lá um ponto definido ali em cima, eu vou juntar em cada um dos vértices do quadrado para fazer aqui né, cada uma das superfícies desse nosso sólido. Vamos voltar aqui. Né? Se eu tenho, mais uma vez, aqui o nosso quadrado, eu posso inserir um círculo dentro desse quadrado. Imaginar, né, então, que esse nosso círculo ele está situado, inscrito dentro de um quadrado. Né? Nós podemos inscrever, né, vamos dizer assim, para quem não está acostumado com a questão da geometria, então a gente diz aqui que o círculo ele está inscrito no quadrado e que o quadrado está escrito circunscrito ao círculo, né? Ele está por fora do círculo. E a mesma coisa vai funcionar aqui, eu posso fazer isso também quando eu for desenhar um cone. Eu vou imaginar esse meu círculo dentro de um quadrado, né? Eu posso fazer isso e fazer essa mesma estrutura aqui, colocar as diagonais de um lado para o outro, depois as ortogonais que vão passar aqui no centro, enxergar onde que o círculo toca nesses cantos, e aí eu vou articular essa minha forma do jeito que eu quiser. Posso modificar, transformar, girar esse meu quadrado, colocar ele, né, essa minha superfície de base menos inclinada ou mais inclinada. Né? Quanto mais inclinada, mais próximo eu, como observador, toda essa superfície aqui de baixo. Né? Quanto menos inclinado, mais afastado, mais alto eu estou com relação a essa superfície aqui. E aí vamos ver isso aqui, ó, precisamente para que isso fique mais claro para a gente. Vamos pensar que foi mais ou menos isso que a gente tem aqui. A pessoa veio, construiu, então, né, um sólido dentro do qual ele inscreveu, né, essa pessoa inscreveu esse cilindro. E aqui eu chamo a atenção precisamente para isso, e é isso que vai acontecer quando a gente observa, né, vamos falar, um cilindro, né, ou qualquer superfície que tenha essas duas faces paralelas, uma de baixo e uma de cima, é isso que a gente vai enxergar. Né? Esse aqui de cima, como ele está mais próximo, né, do observador, né? Se eu estou aqui com a garrafa na minha frente, né, essa parte de cima ela está mais próxima da altura do meu olho. Essa aqui de baixo está mais afastada da altura do meu olho. Então, a consequência é essa, eu vou ver essa superfície aqui de baixo um pouco menos inclinada, e essa superfície de cima aqui,
um pouco mais inclinada. Né? Vamos pegar aqui, só para a gente ter assim, essa ideia, então, de como que a gente vai organizar visualmente isso. Então, vamos pensar que a gente vai ter um ponto de fuga, né? E vai inserir esse nosso sólido dentro desse espaço aqui. Vamos ver isso aqui que fica um pouco mais claro. Né? Só para a gente ter um exemplo aqui. A gente pode pegar, então, esses sólidos, colocar um sólido, né, em qualquer posição e jogar esse nosso círculo aqui em cada uma dessas posições para entender como que ele vai fazer. Ele vai estar sempre tangenciando essa parte central aqui do quadrado, seja com um ponto de fuga central, seja com pontos de fugas laterais. Mas a gente sempre vai, então, pensar que o círculo, quando a gente for construir um círculo em perspectiva, então ele vai tangenciar, né, esse nosso quadrado nesses pontos aqui dessas ortogonais, né, e aí, seja para onde eles forem, a gente vamos pegar aqui essa que está mais inclinada, essa superfície aqui do lado, né, vamos ver, então, que o ponto onde ele vai tangenciar esse lado aqui é uma coisa, esse outro ponto onde ele tangencia é outro. Né? Vocês enxergam a mãozinha que eu mexo, né? Essa mãozinha com um pontinho vermelho, assim, que eu estou colocando, não? Enxergo sim. Sim, perfeito. Então, vejam que a gente tem aqui esses pontos de tangência. Então, a gente vai traçar essas linhas aqui internas para encontrar esses pontos de tangência e fazer com que o nosso círculo tangencie essas linhas aqui em algum ponto específico, como nesse caso aqui, que a gente fez. Né? Então, o círculo tangenciando o quadrado em alguns pontos aqui específicos. A gente mantém esse ponto de tangência, né? Seja construindo um sólido dessa forma, seja construindo um sólido com um ponto de fuga central, né? Seja como for. Mas vejam que ele tangencia e ele não vai fazer bico em lugar nenhum, né? Mais uma vez, né, para colocar um pouco essa questão aqui. E aí um pouco esse o exercício que é importante vocês começarem a fazer quando forem desenhar objetos geométricos. E mesmo se ele não for geométrico, que vocês acabem geometrizando o básico daquilo para depois inserirem essa forma dentro de uma forma geométrica. Então, traçar essas linhas aqui, esses eixos, esse eixo central, o eixo, né, para vocês poderem inserir os círculos conforme, né, vocês fazem mais ou menos inclinado. Então, quando vocês forem desenhar as formas, procurem, né, eu vou desenhar lá uma garrafa, um jarro aqui no caso. Então, nesse ponto máximo aqui, desenha lá vocês conseguem enxergar aqui, tem as linhas de construção. Desenha essa elipse que vai estar no centro, desenha essa elipse que vai estar aqui na base, na parte estreita, no afunilamento aqui do gargalo também, aqui em cima. Coloca esse eixo central, tira partido disso, né? Veja, como mesmo aqui, isso depois vira linha de construção. A pessoa começa fazendo ali aquela jarro, isso vai virar linha de construção, linha de sombra dessa imagem, certo? Então, o desenho aqui, como exercício, o objetivo é esse mesmo. Isso é o que a pessoa faz ali, né? A gente consegue enxergar que elas mantêm aqui as linhas, os eixos verticais. E se a gente aproximar aqui, a imagem não está com muito boa qualidade, mas se vocês aproximarem depois isso, pegarem lá no slide e olharem, vocês vão ver que dá para ver essas linhas de construção aqui. No jarro dá para ver melhor, né? Nessas outras aqui nem tanto, mas aproximando é possível ver essas linhas de construção e mantê-las aí. Né? Não precisa se preocupar em apagar. Vamos ver aqui, ó, esse outro exemplo. Né? Cada vez mais estruturar dessa forma, a gente enxergando como que ela está, né, organizada, como que ela está disposta aí nesse espaço, cada uma das faces, cada uma das superfícies dessa forma. Então, a ideia é que vocês articulem esse tipo de auxílio, né, vamos falar assim, e essa aqui já é uma bem exagerada, mas a ideia é essa, que vocês não tenham receio de usar essas linhas, de manter essas linhas no desenho, não precisa ir lá e apagar depois. Vamos entender como eu propus aqui para vocês, o desenho enquanto exercício. Então, não precisa apagar porque ficou feio, não sei o que e tal. Né? No futuro, depois, quando vocês forem desenvolver obra mesmo,
Aí vocês fazem de um outro jeito, sobrepõe, aí apaga. Mas aqui não, a gente não estou pedindo obra pronta para vocês, mas exercícios, prática. Então, não tenham receio em manter essas linhas que fazem parte da construção da figura, né? Podem mantê-los, podem trazer isso tudo, e se for o caso, assim, completamente gradeado, como a gente enxerga aqui, mas é o que vai ajudar vocês a construírem, a organizar as formas. E depois essas formas que não são geométricas, mas são orgânicas, né? Sei lá, o braço, a cabeça, a gente também usa técnicas, usa recursos, né? Quando a gente vai desenhar o corpo humano, também para geometrizar, imaginar uma parte do braço como um côncavo, como um cilindro, né? Vários cilindros encaixados, as esferas nas articulações, a cabeça com uma esfera aqui atrás, depois a gente ajusta, mas essa geometrização das formas e essa organização da geometrização das formas contribui, né, com a forma de desenhar, né, e por aí vai. Né, vamos pensar que a gente tem aqui então um desenho de observação, mas percebam que a pessoa manteve aqui todos os, é um pouco semelhante a isso que nós teríamos lá na nossa sala de aula, né, um patamar assim com os objetos lá dentro para vocês, sobre isso para vocês desenharem. Mas vejam como a pessoa aqui ela manteve, a gente consegue aproximar, até consegue razoavelmente, né, manteve essas linhas lá quando construiu essa caixa lá atrás. Então podem fazer uso desse tipo de recurso. Outra questão é ponto de fuga, né? O que é o tal ponto de fuga do qual a gente fala, né? A gente fala em perspectiva e ponto de fuga e como que é, né? Como que isso funciona, o que seria isso exatamente. Em princípio, é bom a gente entender que a perspectiva ela é um desenvolvimento, ela é uma técnica, né? Um desenvolvimento, ela não é como diferente do que algumas pessoas falam, né? Principalmente arquiteto, assim, engenheiro que tem essa visão, de que a perspectiva, um ponto de fuga central é exatamente aquilo que nós enxergamos, né? Isso é uma falácia, a gente não tem um olho só para enxergar com um único convergência para um único ponto, né? É um erro, é um equívoco, né? Que foi construído a partir de uma romantização, né? De uma elevação do Renascimento, que inventou essa forma de perspectiva, mas não é. Né? Ela é uma maneira que se aproxima bastante, né? Que organiza bem esse nosso processo de desenhar o espaço. Não tenho a menor dúvida que sim, são técnicas usadas e que ajudam bem com isso. Mas ele é essencialmente essa busca de uma codificação geométrica para aquilo que a gente enxerga. Ela está relacionada com esse processo de organizar um código geométrico. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho melhor disso, alguns detalhes sobre isso, né, mas ele está relacionado com questões filosóficas, que era a busca de uma unidade espacial na imagem, lá no Renascimento. Essa é uma primeira noção, que linhas oblíquas, né, linhas inclinadas, elas podem sugerir uma profundidade, dependendo de como a gente tem, né? Vamos colocar aqui, a gente tem aqui essas linhas inclinadas, né, oblíquas, elas sugerem essa profundidade para a gente. E né, a gente pode ter linhas que são só inclinadas e que sugerem essa profundidade. Eu acho que aqui tem um caso que não tem fuga. Eu acho que essa aqui de cima, à esquerda, ela não tem ponto de fuga. Se não me engano, essa de baixo aqui também me parece que não tem pontos de fuga. Mas, de qualquer maneira, elas são oblíquas e elas sugerem essa profundidade. Já a linha de fuga, quando a gente tem um ponto de fuga, ela tem, além dessa obliquidade, ela tem uma convergência, né? Ou seja, as linhas de um determinado eixo, elas convergem para um ponto. A gente vai ver isso melhor aqui. Então, a gente tem um pouco essa questão só da inclinação, que são as chamadas perspectivas paralelas, né, que são só oblíquas e que organizam essa profundidade, e essas perspectivas cônicas, que além dessa inclinação, dessa obliquidade, ela também, então, tem convergência. As linhas de um determinado eixo convergem para um ponto, ou a gente pode ter até 2 ou 3, ou quantos pontos de fuga forem o caso, numa determinada imagem. Ou seja, essa convergência é uma diminuição da forma gradual, né? Uma determinada forma vai reduzindo de tamanho gradualmente.
como isso aqui, a gente tem pontos de fuga aqui, coloco um exemplo aqui, a gente vai fazer uma construção rápida. O que isso quer dizer, né? Rapidão aqui, eu tenho que construir ali um prisma, então a gente vai ver que a gente tenha 3 linhas de um determinado eixo, né? Vamos pensar assim, eixo X, Y e Z, certo? Eu acho que para vocês que estão mais acostumados com jogos e tal, e com o universo dos computadores, conseguem visualizar isso com clareza, né? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, o X são todas essas linhas, vamos dizer, essa daqui, essa outra maior aqui, essas 3 maiores, vamos colocar aqui arbitrariamente, né? Chamar de X essas que estão convergindo para um ponto, o Y, essas outras menorzinhas aqui que estão convergindo para esse ponto aqui à direita, e o eixo Z, essas que estão aqui nas verticais. Pensem que nós poderíamos ter ainda um outro ponto de fuga, né? Que dá para fazer, e lá no futuro, depois a gente vê isso com calma, né? Não ainda nessa disciplina. Mas a gente pode ter mais pontos de fuga conforme a gente posiciona esses objetos, né, em relação a nós, como observadores. Mas vamos entender, então, essa ideia de eixo X, eixo Y e eixo Z. E tudo que pertencer a essa face aqui, ao eixo X, a gente vai levar até um ponto ali, um ponto de fuga, nesse caso aqui o ponto de fuga 1. Tudo que pertencer ao eixo Y, a gente vai convergir lá para o ponto de fuga 2. E o eixo Z vai ser tudo na vertical. Essa é uma das formas da construção da perspectiva. Eu acho que vocês conseguem enxergar aqui, eu só coloco a base, né? Então, só para entender rapidão, a gente começa delimitando isso aqui, essas 2 linhas aqui, né, dessa base desse nosso objeto. Eu vou fazer essa linha dele e vou prolongar essa linha até lá um ponto, lá adiante. E aí eu vou definir. Aqui eu estou só colocando só para vocês enxergarem, né? Mas em princípio ela não existe ainda, essa tracejada ali no fundo. Eu vou determinar aqui minha altura do observador e encontrei ali então, né, a partir da altura do observador, quer dizer, essa distância entre esse pontinho aqui de baixo, onde esse objeto está, e a altura onde estão os nossos olhos. Então, a gente vai ver isso mais detalhadamente depois, né? Então, aqui é a altura do nosso observador. Eu já consegui, então, esses 2 pontos de fuga aqui. E aí, pronto. Aí é tudo muito simples. Eu já determinei quais são, né, essa medida aqui do eixo X, essa medida aqui do eixo Y. Aí vai convergir até o ponto aqui, essa do eixo X vai convergir até o ponto ali. Eu encontrei, né, quando elas cruzaram aqui no ponto, eu encontrei o ponto onde vai subir lá mais uma vertical. Então, subi as 4 verticais que pertencem ao eixo Z. Mais uma vez, defini a minha altura, né? Tinha aqui o eixo Z, defini a altura do meu objeto especificamente, né? Então, está aqui essa altura. Mais uma vez, ela convergiu até o X convergiu para o ponto 1, o Y convergiu para o ponto 2, e aí eles cruzaram com essas verticais aqui em 2 pontos, dando para nós, né, esse outro ponto para a gente finalizar lá, certo? Esse sisteminha aqui. Depois vocês vão ver, isso aí é bastante simples, a gente tem os outros esquemas lá que estão mais bem elaborados para as próximas aulas. E vocês também podem pegar essas apresentações aí e seguirem o passo a passo com mais calma, porque ele está aí tipo um passo a passozinho assim de como construir, como organizar essa questão de sólidos em perspectiva cônica. E é isso, né? Então, é um pouco esse o que a gente tinha para falar um pouco, né? Até para não ser muito estendido. Deixa eu encerrar essa nossa gravação aqui.